Olá, galera! Eu sou a professora Paula Rocha e hoje eu vou trabalhar com vocês o módulo 4 de Língua Portuguesa 2. Vamos lá? Vou começar a projetar a nossa aulinha de hoje. Então, só um minutinho, vou abrir a tela aqui para vocês. Vamos lá. Língua Portuguesa 2. O assunto do módulo 4 é identificação e classificação dos elementos verbais e do predicativo, tá? Título do nosso módulo. Primeiro tópico que eu vou trabalhar com vocês é a classificação dos elementos verbais. Nós já começamos a falar, basicamente desse assunto no módulo anterior, quando nós tratamos a transitividade dos verbos, por exemplo, verbos de ligação, nós vimos os verbos transitivos diretos e indiretos, verbos intransitivos, e aí vocês perceberam que alguns verbos vêm acompanhados de complementos obrigatórios ou não. Então, esses complementos, esses elementos verbais voltam a aparecer nesse módulo, só que agora nós vamos trabalhar mais detalhadamente com eles. Vamos lá? Primeiro, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o objeto direto. O objeto direto, olha aqui comigo a definição, ele complementa o sentido de um verbo transitivo direto, tá? Então, primeira coisa, se o verbo é transitivo direto, obrigatoriamente ele vai ter o sentido complementado por um objeto direto. Então, todo verbo transitivo direto exige um complemento. O nome desse complemento é objeto direto. Observação mais básica. Qual é a característica central para esse objeto direto? Obrigatoriamente, ele não tem, ou seja, é sem o intermédio de preposição. Então, a característica central para identificar um objeto direto. Ele é um objeto, é um complemento do verbo transitivo direto sem intermédio de preposição, tá? Então, ele não vai ter preposição. Só para a gente relembrar aqui, quais seriam as preposições que mais aparecem, tá? Então, eu tenho a preposição a, Lembra que o contrário não, mas a forma, a, eu tenho que ela, em alguns casos ela pode ser associada a para, por exemplo, e aí é uma outra preposição. Às vezes, quando você muda uma determinada expressão, para ao, eu também tenho esse a como preposição. Então, é bom ficar atento quando esse a é preposição. Lembra disso aí também, tá? Com é preposição, de é preposição, em preposição, para preposição. Essas são as preposições que aparecem com maior frequência. Só que nesse caso aqui, se o objeto é direto, significa que ele não vai apresentar essas preposições. Então, eu vou riscar aqui para vocês. É só para vocês identificarem que esses elementos que são preposições não vão aparecer aqui na aula de objeto direto. Então, uma dica aqui, ó. Quando a pergunta é quem ou que, significa que o verbo é VTD. Então, você vai perguntar para o verbo, Se a pergunta for quem ou o que, o verbo é VTD. Por exemplo, a professora comprou um livro. Eu tenho o verbo comprou. Aí a gente pensa assim, ó, a professora comprou. A professora comprou o quê? Se a pergunta é o quê, o verbo é VTD. Essa é a dica aí para vocês, tá? Então, a professora comprou o quê? Um livro. Primeira informação, o verbo comprar exige um complemento, Esse complemento aqui, ó, um livro, tem preposição aparecendo aqui? Não, esse a gente sabe que é artigo. Então, o verbo comprar é transitivo direto, um livro é objeto direto. Então, o objeto direto é o complemento obrigatório, que não é precedido de preposição. A mulher viu o marido na rua, segundo exemplo. A mulher viu, o verbo é esse. Aí você pensa, a mulher viu, tá completo? Não, precisa de um complemento. A mulher viu quem? Ou a mulher viu o quê? Se a pergunta é quem e o quê, o verbo é VTD. VTD, verbo transitivo direto. É isso, tá? Então, ó, tá aqui embaixo para vocês. VTD, esse verbo é transitivo direto. A mulher viu quem, no caso dessa frase aqui? O marido, tá? Então, o marido completa o sentido desse verbo transitivo direto. Então, o marido eu chamo de objeto direto. Então, completou o sentido de um verbo transitivo direto, o nome desse complemento é objeto direto.
observação mais importante, ele não é precedido de preposição. Aqui eu tenho esse o, por exemplo, que vocês sabem que é artigo. Tranquilo? Vamos então para o nosso próximo slide. Próxima observação. Agora eu vou trabalhar o objeto indireto. Quando é que eu... Opa, peraí que eu passei direto aqui no slide. Deixa eu voltar, peraí. Volta. Vai, peraí, só um minuto. Voltei. Agora eu vou trabalhar com vocês o objeto indireto. Quando é que eu tenho esse objeto indireto? Vamos lá. O objeto indireto, por sua vez, complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, tá? Com auxílio de preposição. Então, olha a diferença aparecendo aí. Primeira diferença, agora o objeto indireto, ele completa o sentido de outro verbo. O verbo agora é transitivo e indireto. Então, se o verbo é transitivo e indireto, obrigatoriamente o complemento dele é o objeto indireto. Para ser objeto indireto, esse complemento obrigatoriamente tem auxílio de preposição. Então, aqui eu tenho preposição. Aí, repetir aqui para vocês as preposições que mais aparecem. Ó. A, com, de, em, para. Aqui elas aparecem. Lá no objeto indireto, elas não estavam aparecendo, elas não aparecem, né? Aí aqui, ó, mais uma diquinha. E se tem preposição, é VTI sua função. Ou seja, se tem preposição, VTI, verbo transitivo indireto, tá? Então, quando pergunta quem e o quê, o verbo é VTD. E se tem preposição? É VTI sua função. Uma dica aí para vocês. Então, aqui, ó, os alunos gostam de português. Então, vamos lá. Gostar é o nosso verbo. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. O verbo gostar, ele exige obrigatoriamente um complemento com a preposição de. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa, de preposição. Então, se o verbo tem essa exigência de uma preposição, ele vai ser VTI. Sua função é VTI. E o nome que se dá a esse complemento, aqui no caso de português, eu chamo de objeto indireto. Então, os alunos gostam de quê? Nessa frase aqui, de português. De português é o nosso objeto indireto. Próxima frase. Eu confio em você. Vamos ao verbo confiar. Eu confio. Tá completo? Não. Falta um complemento. Agora, quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. O verbo confiar exige um complemento com a preposição em. Então, significa que se o verbo exige o complemento preposicionado, ele vai ser VTI, verbo transitivo indireto. E como é que é o nome desse complemento do verbo transitivo indireto? O objeto indireto. Então, aqui, ó, eu confio. Confio em quem? Em você. Em você é o objeto indireto. Então, recapitulando. O verbo exigir um complemento que não tem preposição, o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. O verbo exigir um complemento que tem preposição, o verbo é transitivo indireto, o complemento é objeto indireto. Até agora, foi isso que a gente viu aqui. Continuando, então. Agora, a língua portuguesa tem suas peculiaridades, né? Não fica no raso, nunca fica no basiquinho, sempre tem algo a mais. Dá uma olhadinha nesse caso aqui. Objeto direto preposicionado. Aí o aluno mais curioso vai falar assim, ué, professora, mas o objeto direto, a senhora falou para mim que ele não é preposicionado, ele não recebe preposição. Então, o que está acontecendo aí? Vamos entender que caso é esse. Nesse caso, o verbo continua sendo transitivo direto. Então, eu tenho um verbo que é transitivo direto. Você vai perguntar para o verbo. Quando você pergunta para o verbo, a pergunta ainda é quem ou quê. Então, quando você perguntar o verbo, ele seleciona um complemento, né, que é um objeto direto. Então, você vai olhar para o verbo. O verbo é transitivo direto. Beleza? Porém, quando você for olhar o complemento, ele vai apresentar em um dado contexto, ou seja, não é sempre, é só em alguns contextos, um complemento que é preposicionado.
Então, como é que você vai identificar esse objeto direto preposicionado? Primeiro, você vai olhar para o verbo. O verbo é transitivo direto. Quando você olhar para o complemento, se o complemento do verbo transitivo direto apresentar uma preposição, significa que não muda. O verbo não passa a ser transitivo indireto, não. O verbo continua sendo transitivo direto. Mas esse complemento que recebe a preposição terá o nome de objeto direto preposicionado. Vamos olhar no exemplo. Pedro comeu da feijoada. Olha o que eu tenho aqui. Pedro comeu. O verbo é comer. Então, vamos começar perguntando para o verbo. Pedro comeu. A pergunta é o quê? Quem come, come alguma coisa. Se a pergunta é o quê, o verbo é VTD. O verbo é transitivo direto. Então, já está aqui embaixo. O verbo é transitivo direto. Vamos olhar nessa frase, nesse contexto. Pedro comeu o quê? Da feijoada. Opa, opa, opa. Olha quem apareceu aqui que eu estou circulando para vocês. Da. Da é preposição. É D mais A. Juntou é preposição. Não seria, na verdade seria Pedro comeu a feijoada. Mas eu coloquei uma preposição aqui. Eu coloquei esse da. O que aconteceu então? Significa que se o verbo é transitivo direto, mas o complemento apareceu preposicionado, esse objeto continua sendo um objeto direto. Só que ele é um objeto direto preposicionado. É assim que funciona. O nome desse objeto direto é objeto direto preposicionado. Nesse caso aí, por exemplo, a ideia está até aqui ao lado. A ideia de que é como se o Pedro tivesse comido uma parte da feijoada. Por isso que é comeu da feijoada. Né? Ele comeu uma parte dela. Esse é o sentido que tem aí. Segunda frase, eu tenho o seguinte. Você ofendeu a mim. Primeiro eu vou olhar o verbo. Ofendeu. Tá? Então vamos analisar. Quem ofende, ofende alguém. Né? Então você ofendeu. A pergunta é quem? Quem ofende, ofende alguém, né? Então, a pergunta é quem. Se a pergunta é quem ou o quê, o verbo é VTD. Então, o verbo aqui é VTD, tá? O verbo é transitivo direto. Opa, vamos olhar esse complemento. Ofendeu quem? Nessa frase aqui, a mim. Olha a preposição a aparecendo aqui na frente. Então, esse objeto vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Uma dica que eu te dou é a seguinte, isso aqui acontece muito quando a gente tem esses pronomes oblíquos. Então, ó, pronome mim, ti, si, a mim, a ti, a si. Então, essa preposição, esse a que vem na frente dos pronomes oblíquos, a mim, a ti, a si, são preposições. E essas preposições, elas vão aparecer, mesmo quando o verbo for transitivo direto. Então, apareceu aqui antes do pronome oblíquo, vai ter um objeto direto preposicionado se o verbo for transitivo direto. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Beleza? Então, vamos nós. Limpei. A gente continua no próximo slide. Agora eu tenho um objeto direto interno, uma outra peculiaridade aí da nossa língua. Como é que ocorre esse objeto direto, só que interno? Nesse caso, um verbo intransitivo. Agora é outro verbo. Vamos relembrar aqui. O que são verbos intransitivos? São aqueles verbos que não exigem um objeto direto ou indireto. Eles não exigem esse complemento obrigatório, tá? Então, por exemplo, morrer, viver, sair, entrar, chorar, são verbos intransitivos, tá? Por exemplo, eu falo assim, ó, Paula saiu. Acabou, esse verbo tem sentido completo, ele não exige um complemento obrigatório. Pedro entrou, né? O gado morreu, João viveu. Então, eu tenho verbos que têm significação completa. Esses são verbos intransitivos. Então, nesse caso aqui do objeto direto interno, o verbo que vai aparecer na frase é um verbo desse. É um verbo intransitivo. Em um dado contexto, então, de novo, são em contextos em específico. Não é para qualquer frase, não. Ele vai se tornar, ou seja, ele torna-se transitivo direto e seleciona um objeto direto. Opa! Então, eu tenho de novo, vamos lá. Eu tenho um verbo que é intransitivo. Eu olhei para esse verbo, eu sei que ele é intransitivo. Só que nesse contexto em específico, ele seleciona um objeto direto. E por isso, ele se torna um verbo transitivo direto. Caramba, professora, me mostra aí como é que isso acontece.
Vamos olhar agora nos exemplos. O rapaz viveu uma vida dura. Olha o que eu tenho aqui. O rapaz viveu. Vamos olhar primeiramente para o verbo. É sempre importante olhar primeiro para o verbo, tá? Então, estou fazendo esse movimento com você em todos eles. Olha primeiro para o verbo e depois classifica o complemento. Então, o verbo é viveu. O rapaz viveu. Pensa assim, né? Viver é um verbo intransitivo. Ele não exige obrigatoriamente um complemento. Tá? Então, ele é, na verdade, vou escrever até aqui do lado para vocês. Ó, viver é um verbo intransitivo. Escrevendo aqui para vocês. Verbo intransitivo. Pronto. Só que dá uma olhada nessa frase aqui, nesse contexto. O rapaz viveu. O rapaz viveu o quê? Uma vida dura. Percebam que nessa frase o verbo viver seleciona um complemento. Ele viveu alguma coisa. Ele viveu uma vida dura. Então, uma vida dura é um objeto. Percebam isso? Ó, rapaz viveu. Viveu o quê? Uma vida dura. Nessa frase aí, o verbo viver seleciona um complemento que não tem preposição. Então, ele seleciona um objeto direto. Só que, se ele era um verbo intransitivo, que se tornou transitivo direto, e por isso selecionou um objeto direto, a esse objeto direto eu dou o nome de interno. Então, de novo, o rapaz viveu. Viver é verbo intransitivo. A frase poderia acabar aí. Mas nessa frase, viveu seleciona um complemento, que é um objeto. Então, ele deixou de ser intransitivo, passou a ser transitivo direto. E por isso tem um objeto direto. Como é que é o nome do objeto direto? Interno. Objeto direto, interno. Mais um exemplo. A moça chorou lágrimas amargas. A moça chorou. Vamos olhar o verbo. A moça chorou. Acabou. Essa frase tem sentido completo. O verbo chorar é um verbo intransitivo. Vou escrever aqui do lado para vocês. Verbo intransitivo. O verbo chorou. Só que olha o que está acontecendo aqui. A moça chorou o quê? Lágrimas amargas. Significa que aqui, de novo, a moça chorou alguma coisa. Ela chorou o quê? Esse verbo chorar exige um complemento nessa frase aí em específico. Então, nessa frase, o verbo chorar deixou de ser um verbo intransitivo, passou a ser um verbo transitivo direto e, por isso, selecionou um objeto direto. Qual é o nome que nós damos a esse objeto direto? Objeto direto interno. A dica é a seguinte, geralmente o objeto direto interno, ele completa esses verbos com sentido muito próximo. Então, por exemplo, viveu uma vida, chorou lágrimas, morreu uma morte. Tá? Geralmente é assim, esse objeto direto interno, ele completa o sentido, né, que já é estabelecido pelo verbo. Então, por exemplo, sonhou um sonho. Então, normalmente é assim que funciona. E aí fica mais fácil para você, né, pescar ali numa prova de concurso. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Eu tenho também o objeto direto ou indireto pleonástico. Tá? Então, tem tanto o direto quanto o indireto. São dois diferentes. Objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico. Nesse caso, ocorre a repetição de um objeto direto ou de um objeto indireto por meio de um pronome oblíquo. Então, vamos lá. Pleonástico tem a ver com pleonasmo. O pleonasmo é uma repetição. Você já estudou isso em português 1, figuras de linguagem. Lembra disso? O pleonasmo consiste numa repetição. No caso do objeto, essa repetição ela vai se dar por meio de um pronome oblíquo. Vamos entender na frase. Meus livros, comprei-os ontem. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Vamos ler aqui o verbo comprei. Eu comprei. O sujeito aí é desinencial, oculto, ele não está explícito na frase, ele não está escrito aqui na frase, tá? Mas eu sei que refere-se a eu, porque por causa da terminação verbal. Comprei, eu comprei, tá? Vamos lá. Eu comprei. Tá faltando alguma coisa. Eu comprei o quê? Se a pergunta é o quê, o verbo é VTD. Então, o verbo é transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Eu comprei o quê? Vamos responder aqui na frase. Eu comprei meus livros.
Meus livros vai ser o objeto direto. Pronto. Agora, reparem o seguinte, esse os que está selecionado aqui na frase para vocês. Percebam que esse os se refere aos meus livros. Ó, meus livros, comprei-os ontem, comprei os. Quem? Meus livros. Então, esse os é uma repetição dos meus livros, que já apareceu aqui na frente. Meus livros é objeto direto. Se esse os é repetição do objeto direto, é ele que eu vou chamar de objeto direto pleonástico. É assim que funciona. Segundo exemplo. Ao professor, o aluno entregou-lhe a prova. Então, agora eu tenho um sujeito explícito aqui, ó, o aluno. O aluno é o nosso sujeito na frase. O aluno fez o quê? Vamos lá, entregou. Quem entrega? Entrega alguma coisa a alguém. Nessa frase aqui, pelo menos é assim que está funcionando. Então, esse verbo é transitivo direto e ele é transitivo indireto. Então, ele vai selecionar aí dois complementos. Primeiro, entregou o quê? A prova. Então, tá aqui, ó, a prova. Então, a prova é o objeto direto. Entregou o quê? O quê a gente encontra o objeto direto, tá? Ficou feinho? Deixa eu só dar uma arrumada aqui para você depois entender melhor. Peraí, deixa eu dar uma arrumada para você visualizar isso melhor. A prova é o nosso... Vou botar com outra letra assim, ó. Vou botar assim, ó. Objeto direto. Pronto, acho que ficou melhor para enxergar. Agora, entregou a prova a quem? Para quem? Ao professor. Então, o professor aqui vai ser o nosso objeto indireto. Já está até selecionado aqui para vocês. Ao professor é o objeto indireto. Pronto, quase fechamos a frase. Falta o quê? Esse lhe. Esse lhe está repetindo quem? Vamos ler de novo a frase. Ao professor, o aluno entregou-lhe a prova. Entregou-lhe, entregou a ele, entregou a alguém. Então, esse lhe está recapitulando lá da frente, que é ao professor. Então, esse lhe é a repetição do objeto indireto. Então, ele vai ser um objeto indireto pleonástico. Tá? Então, é assim que funciona. A dica nesse caso aqui é a seguinte. Em geral, as frases que têm objeto indireto pleonástico ou objeto direto pleonástico, elas seguem essa estrutura. Eu desloco os objetos para o início da frase e depois eu promovo a repetição dele por meio de um pronome oblíquo. Em geral, essa é a estrutura de uma frase que tem objeto direto ou indireto pleonástico. Tá? Continuemos então. Vamos ao nosso próximo complemento. Pronomes oblíquos com função de objetos. Olha como é que acontece aqui. Alguns pronomes oblíquos têm função sintática fixa, outros variam de acordo com o contexto. Por exemplo, esses primeiros aqui. O, a, os, as. Os pronomes oblíquos o, a, os, as sempre terão função sintática de objeto direto. Então, o exemplo é: todos o conhecem. Tá? Todos conhecem. Conhecem quem? Né? Conhecem o quê? Então, o verbo conhecer é verbo transitivo direto. Nessa frase é esse o que ocupa o espaço de quem ou que todos conhecem. Então, esse o é o objeto direto. Sempre o pronome o vai ser objeto direto. O pronome o não pode assumir função sintática de objeto indireto. Ok? Próximo. Agora os pronomes lhe e lhes. Pronomes lhe e lhes sempre serão objetos indiretos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu jamais lhe obedeci. O verbo é obedecer. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Então, ele exige obrigatoriamente uma preposição. Então, quem é que eu obedeci nessa frase aqui? Esse elemento aqui que é o lhe. Obedeci a alguém, a ele, a ela. Então, esse lhe é o nosso objeto indireto.
E aí é que vem a regrinha. O lhe sempre vai ser objeto indireto. Em qualquer frase que ele apareça e você tenha que classificá-lo como objeto direto ou indireto, ele vai ser indireto. Ele não pode cumprir função de objeto direto. Então, vamos lá. Oá, oisais, objeto direto. Lhelês, objeto indireto. E esses últimos aqui, ó. Memim, teti, se, si e nos. Esses pronomes oblíquos, por sua vez, variam de acordo com o contexto. Eles podem ser tanto objetos diretos quanto objetos indiretos. Eles podem ter essa dupla ideia aí. Vai depender da frase a qual eles são colocados. Se eles estiverem completando o sentido de um verbo transitivo direto, serão objetos diretos. Se eles estiverem completando o sentido de um verbo transitivo indireto, serão indiretos. Então, depende do verbo, tá? Para que eles sirvam de complemento. Então, vamos direto aqui para os exemplos. Todos nos conhecem. O verbo conhecer já apareceu aqui no primeiro exemplo aqui do oá, oisais. Então, a gente já sabe que ele é transitivo direto. Quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Então, todos nos conhecem, por exemplo, o nos vai ser objeto direto. Por que ele vai ser objeto direto? Porque o verbo conhecer é um verbo transitivo direto. Agora, olha esse segundo caso aqui. A proposta nos interessava. A proposta interessava a alguém, para alguém. Então, nesse caso aqui, interessava é um verbo transitivo indireto e esse nos cumpre a função de objeto indireto. Então, é o mesmo pronome, é o pronome nos. Só que quando ele está no verbo transitivo, com o verbo transitivo direto, ele é objeto direto. Quando ele está com o verbo transitivo indireto, ele é objeto indireto. É essa a ideia aí. Beleza? Continuando, então. Segunda parte da nossa aula, agora nós vamos avaliar a classificação do predicativo. Que funções, né? Que funções não, quais os desmembramentos em relação ao predicativo? Existem dois. O predicativo pode ser do sujeito, que é o primeiro que nós vamos olhar aqui. O predicativo pode ser também do objeto. Mas vamos analisar primeiro o predicativo do sujeito, tá? Primeiro, é um estado ou qualidade, então vou marcar aqui para vocês, estado ou qualidade do sujeito que se encontra no interior do predicado. Então, ó, primeiro, o predicativo do sujeito, ele é uma qualidade, ele é um estado, ele é uma característica, tá? Do sujeito. Só que ele não vem junto do sujeito, ele não faz parte do sujeito, ele faz parte do predicado. Então, muita atenção e muito cuidado com isso. Não é qualquer característica do sujeito que vai ser predicativo do sujeito. Só vai ser predicativo do sujeito se essa característica do sujeito pertencer ao predicado. Então, primeiro, quando eu tenho verbo de ligação, vocês lembram do verbo de ligação, né? Nós vimos no módulo anterior. Quando eu tenho verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho predicativo do sujeito. Por quê, professora? Porque a única função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Nós aprendemos isso no módulo anterior. Vamos olhar, então, o primeiro exemplo. A turma está animada. Sujeito, a turma. Predicado, vou botar aqui, ó, sujeito, a turma. Predicado, está animada. Isso tudo aqui, está animada. Isso é o predicado. Vamos olhar agora esse predicado aqui. Está. E está indica, né, um estado da turma. A turma está animada. Se indica estado, é verbo de ligação. Verbo de ligação. Esse verbo de ligação está ligando quem? O sujeito, turma, a uma característica da turma, a um estado da turma, que é animada. Então, animada eu vou considerar como o nosso predicativo do sujeito. Então, a animada é a característica do sujeito, a turma, que se encontra dentro do predicado. Nesse caso aqui, obrigatoriamente tinha que ter predicativo do sujeito. Por quê? Porque eu tenho verbo de ligação. Quando eu tenho verbo de ligação, sempre eu tenho que apresentar um predicativo do sujeito. Segundo exemplo, o aluno é inteligente, sujeito, o aluno. Vamos lá.
Predicado, é inteligente. Então, aqui, ó, é inteligente, é o nosso predicado. Opa, esse verbo ser, tá? Ele está ligando quem? O aluno, que é sujeito, a inteligente, que é uma característica do aluno. Ou seja, a inteligente, que é uma característica do sujeito. Essa característica do sujeito inteligente, mas que está aqui dentro do predicado, é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Então, o verbo de ligação, o verbo ser, está interligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Mais um exemplo. Pedro chegou cansado. Quem chegou cansado foi o Pedro. Pedro é sujeito. Agora preste atenção nisso daqui. Pedro chegou. Chegou não é verbo de ligação. Quem chega, chega. Chegar, sair, entrar. Chegar é um verbo intransitivo. Ou seja, é um verbo que tem significação completa. Não existe um complemento aqui obrigatório. Tá? Agora, olha o seguinte. Pedro é o sujeito. Já tinha marcado para vocês. Chegou cansado, vou marcar assim, ó, é o nosso predicado. Então, chegou cansado é o predicado. Olha quem aparece dentro desse predicado. Um verbo intransitivo, mas também aparece esse cansado. Cansado é característica de quem? Do sujeito Pedro. Mas está dentro do predicado. Como é que é o nome que eu dou para isso? Predicativo do sujeito. Então, é esse PS aqui embaixo. Então, essa característica do sujeito que se encontra dentro do predicado é o predicativo do sujeito. Os torcedores viram o jogo aflitos. Quem viram o jogo? Os torcedores. Os torcedores é o nosso sujeito. Se os torcedores é sujeito, viram o jogo aflitos é predicado. Vou selecionar assim. Isso aqui é predicado. Ok? Tem um pesão enorme aqui do lado para vocês. Vamos lá. O verbo é ver. Quem vê, vê alguém ou alguma coisa. Os torcedores viram. Viram quem? Viram o quê? Vamos pensar assim. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Viram o quê? O jogo. O jogo é o quê? Objeto direto. Falta o quê? Aflitos. Aflitos é característica de quem? Característica do sujeito, os torcedores. Então, significa que aflitos vai ser o predicativo do sujeito. Beleza? Então, fechamos aqui o nosso predicativo do sujeito. Vamos nós dando continuidade à nossa aula. Agora, eu tenho o predicativo do objeto. Então, se o predicativo do sujeito era uma característica, uma qualidade, um estado atribuída ao sujeito, agora o predicativo do objeto também é um estado ou uma qualidade, só que atribuída ao objeto. Pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto. Vamos observar os exemplos. Primeiro, os adultos consideraram as crianças sapecas. Quem consideraram? Os adultos. Os adultos é o nosso sujeito. Marcando aqui para vocês. Se os adultos é sujeito, consideraram as crianças sapecas é predicado. Isso aqui, ó, é predicado, tá? O verbo é considerar. Deixa eu botar aqui para vocês primeiro o pezinho, só para vocês lembrarem depois que isso aqui é o predicado. Consideraram. Quem considera, considera alguém ou alguma coisa. Se eu falo assim, ó, os adultos consideraram. Consideraram quem? Consideraram o quê? Se é quem ou quê, o verbo é VDD. Então, o verbo é transitivo direto, tá? Direto. Deixa eu fazer assim. Ai, meu Deus, meu D tem uma dificuldade, que ele tá saindo feio. Jesus, me ajuda. Esse verbo é transitivo direto. Vamos lá. Então, consideraram o quê? Consideraram quem? As crianças. Então, as crianças é o objeto direto. Agora, tem uma característica aqui. Sapeca. Quem que era sapeca? Sapeca é qualidade atribuída a quem? Às crianças.
Então, se essa qualidade é atribuída ao objeto, sapecas é o predicativo do objeto. Então, é como se fosse assim, ó, os adultos consideraram as crianças. Essas crianças eram o quê? Pensa assim, né? Essas crianças eram sapecas. Então, sapecas é qualidade atribuída às crianças. E, por isso, predicativo do objeto. Próximo. Não gosto de vocês tristonhos. Não gosto. Eu não gosto. Então, aqui o sujeito é desinencial. O sujeito não está explícito, não está escrito aqui na frase. Mas eu sei que se refere ao elemento eu, porque o verbo indica, a terminação verbal indica. Eu gosto. Beleza? Mas não está escrito aqui na frase. Quando o sujeito não está escrito na frase, a frase inteira é predicado. Então, essa frase inteira é predicado, porque o sujeito não está explícito, ele não está escrito na frase. Então, tudo isso aqui é predicado. Só para a gente deixar marcadinho aqui. Então, vamos analisar. O verbo é gostar. Tá? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. O verbo gostar exige preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Não gosto. Não gosta de quê? De quem? De vocês. De vocês é o nosso objeto indireto. Agora, sobrou um elemento aqui, galera. Sobrou esse aqui, ó, tristonhos. Tristonhos é característica associada a quem? A vocês. Eu não gosto de vocês quando estão tristonhos. Então, é nesse sentido. Então, vocês tristonhos. Esse tristonhos é associado ao objeto indireto. E, por isso, é o nosso predicativo do objeto. Tá? Então, a gente conclui aqui também o predicativo do objeto. Agora, vamos diferenciar em algumas frases quando é predicativo do sujeito e quando vai ser predicativo do objeto, agora que nós já aprendemos essa ideia, tá? Então, vamos para a prática. A multidão correu assustada. Vamos lá, primeiro. Quem é o sujeito? A multidão. Então, eu quero saber se é predicativo do sujeito ou do objeto. Assustada é característica da multidão. A multidão é sujeito. Vou fazer assim de uma forma mais rápida, porque a gente já aprendeu, né, essa matéria. Se assustada é característica do sujeito, é porque é predicativo de quem? Do sujeito. Até porque nem tem objeto nessa frase, né? Correu é um verbo intransitivo. Correr é verbo intransitivo. Então, aqui já foi, predicativo do sujeito. O réu apresentou os fatos abatidos. Vamos lá. Quem é o sujeito? Quem apresentou? O réu. O réu é o nosso sujeito. O réu fez o quê? Vamos lá. Primeiro, peraí. O réu é sujeito. Se o réu é sujeito, apresentou os fatos abatidos, é predicado, tá? Pensa assim. Apresentou. Quem apresenta, apresenta alguma coisa. Apresentou o quê? Os fatos. Então, apresentou é um verbo transitivo direto. Os fatos é objeto. Professora com dificuldade de escrever aqui. Os fatos é objeto direto, tá? Então, aqui, ó, objeto direto. Agora, quem é que estava abatido? O réu ou os fatos? O réu, que é o nosso sujeito. Então, abatido é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. É só você ver a quem o predicativo está se relacionando. Se é com o sujeito ou se é com o objeto. O arquiteto achou o projeto pouco inovador. Ó, o arquiteto é o nosso sujeito. O arquiteto achou. Quem acha, acha alguma coisa. Achou o quê? O projeto. Então, achou é verbo transitivo direto. O projeto é objeto direto. Quem é que é pouco inovador? O arquiteto ou o projeto? O projeto. Então, o projeto é o objeto. Então, pouco inovador é predicativo do objeto. Os torcedores assistiram ao jogo assustados.
Quem assistiram ao jogo? Os torcedores. Os torcedores é sujeito. Assistiram. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição a, tá? Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Assistiu ao jogo, ao filme. De acordo com a gramática da língua portuguesa, essa é a regência desse verbo. Então, ao jogo é o objeto indireto. Aí é que vem a pergunta. Assustados, está se referindo aos torcedores, que é sujeito, ou ao jogo, que é objeto? Aos torcedores. Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Tá vendo como vai ficando bem mais tranquilo de identificar? O juiz julgou o réu culpado. Então, quem julgou? O juiz. O juiz é o nosso sujeito. Julgou. Quem julga, julga alguma coisa ou alguém. Então, o juiz julgou. Julgou quem? Julgou o quê? Tá? Esse verbo julgar é um verbo transitivo direto. O réu é o objeto direto. Agora, quem é o culpado? Esse culpado está se referindo a quem? Ao juiz, sujeito, ou ao réu, objeto? O culpado é o réu. Então, por isso que aqui eu tenho predicativo do objeto. Porque culpado refere-se ao réu. Precisamos de você calmo. Precisamos, nós precisamos. O sujeito aí é desinicial, oculto, implícito. Então, deveria ter um nós aqui na frente, tá? Então, nós precisamos. O nós deveria ter aparecido aqui. Não apareceu. Então, o sujeito é implícito, desinicial, oculto. O sujeito não está na frase. Se o sujeito não está na frase, a frase inteira é predicado. Então, precisamos de você calmo. Tudo aqui é predicado. Precisamos. Quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Então, precisar é verbo transitivo indireto, porque ele seleciona essa preposição de. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Nós precisamos de você. De você, objeto indireto. Agora, calmo. Calmo está se relacionando, né? Está se referindo a esse sujeito aí oculto, ao nós, ou calmo está se referindo a você? Precisamos de você calmo, ou seja, calmo se refere a você. Então, nesse caso aqui, calmo também vai ser predicativo do objeto. Então, assim, a gente fecha a nossa aulinha de hoje sobre o predicativo e os complementos verbais, tá? Pratiquem, façam os exercícios da apostila, tirem as dúvidas na nossa aula ao vivo. E a gente se vê no próximo encontro. Grande abraço, muitos beijos e fiquem na paz, tá? Deixa eu fechar aqui para a gente finalizar essa aulinha. Beijos, meus amores. Fiquem na paz e até a próxima.